Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje eu vou falar sobre o princípio da vedação das provas ilícitas e outros princípios. O princípio da vedação das provas ilícitas, pessoal, é uma garantia constitucional que impede o uso de provas indevidas, provas ilícitas, porque violam os direitos fundamentais, violam os direitos individuais. Previsto, está expresso, tá? Não é um princípio implícito, ele é explícito, ele está previsto na nossa Carta Maior, no artigo 5º, inciso 56. Ele assegura que nenhuma prova obtida ilicitamente pode ser admitida no processo judicial, protegendo a legalidade e o próprio devido processo legal. O artigo 157 no nosso Código de Processo Penal, fala aqui no caput, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, retiradas do processo, usa até uma palavra desentranhadas, retirada totalmente do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais e legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. É aquela coisa aquela analogia, não é analogia, aquela parábola americana, a fruta da árvore envenenada, né? Então ele fala, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Nesse primeiro parágrafo aí, parágrafo 1º, você vê que o artigo 157 começa a falar de algumas exceções que pode ter. Eu vou falar aqui nesse vídeo. Não vou ficar lendo letra da lei aqui, você tem um Código Processual Penal aí, você lê na sua casa, né? Vamos continuar a falar sobre esse princípio. É importante mencionar a teoria da inadmissibilidade no Brasil, que essa teoria, que é inadmissível prova ilícita no processo penal, ela pode ser relativizada, sim, quando ela é colocada junto com a teoria da proporcionalidade, tá bom? Como eu já falei, o artigo 157 reforça o princípio da inadmissibilidade. Mas também no parágrafo 1º ele abre uma pequena brecha ali para situações excepcionais, tá? Aí você fala, nossa, mas como é que pode ter isso e tal? A teoria, mas vamos falar um pouquinho da teoria da proporcionalidade. Já está sendo discutida já há muito tempo no STF. É uma teoria, pessoal. Então a gente fala de proporcionalidade, a gente está falando de ponderação, tá? O princípio da proporcionalidade tem um papel essencial no direito constitucional, especialmente quando a colisão de direitos fundamentais, ele serve como uma ferramenta de ponderação para determinar qual direito deve prevalecer em um caso concreto. A teoria da proporcionalidade, dependendo do interesse jurídico protegido e tutelado, pode admitir a prova ilícita. É uma exceção, pode admitir. Eu vou explicar o porquê. E já tem entendimentos do STF e do STJ, casos específicos, que pode permitir também o uso de provas ilícitas. Porém, pessoal, não é regra, é em caráter excepcional. Bom, vamos lá, eu quero explicar isso aí para não ficar... Vamos imaginar, tá? Que um homem... Esse exemplo aqui eu acho que está legal. A teoria da proporcionalidade é excepcionalista da prova ilícita. Princípio da vedação da prova ilícita, papapá. Eu não quero ficar lendo letra da lei, eu quero explicar qual o sentido dessa colisão de princípios. Vamos imaginar um homem que ele foi acusado de um assassinato. Que ele matou Maria. E ele vai lá na casa do pai dela e descobre que ela está viva, né? Que ela não foi morta. Então ele invade a casa de Maria e leva Maria à força para a delegacia. Aí você diz assim, inviolabilidade de domicílio. Ele levou a moça à força para a delegacia.
Tem aí já o crime, a força não, vamos supor que ela topou aí, mas ele invadiu a casa dela. Do lado está a inviolabilidade de domicílio, do outro lado está a liberdade dele. Então existe uma colisão de direitos fundamentais aí. O direito da violabilidade da inviolabilidade de domicílio junto com o direito, colide com o direito fundamental da liberdade. Prevalece o direito fundamental, o direito maior. Quando aplica a vedação de provas ilícitas, o princípio da proporcionalidade permite exceções à regra, né? A regra geral que é da inadmissibilidade, desde que o direito fundamental de maior relevância esteja em jogo. Vamos imaginar um policial que sem mandato ele invade uma casa porque ele estava percebendo que ia acontecer um crime gravíssimo, tinha indício que ia ocorrer um crime gravíssimo e de fato ocorreria. Essa prova, essa prova ilícita que ele conseguiu porque ele não tinha um mandato judicial para entrar naquela casa. Mas aí existe uma ponderação através do princípio da proporcionalidade. Vamos imaginar um policial que coloca uma escuta numa casa sem um mandato judicial e descobre que ali tinha uma facção terrorista. Essa prova ilícita deve ser levada em consideração. Então, mas tem que entender, pessoal, que tudo isso que eu estou falando é dentro de um caráter excepcional. O STF também entendeu que pode ter provas ilícitas em favor do réu. Eu vou explicar como. Imagine que um cidadão seja condenado por um crime com base em depoimentos fraudulentos. Posteriormente, um áudio obtido sem autorização judicial comprova que esse cidadão estava em outro local no momento do crime. Embora essa gravação seja tecnicamente ilícita, os tribunais poderiam aceitá-la para evitar uma condenação injusta, aplicando o princípio pro réu. Jurisprudência do STF, tá, pessoal? Outra forma, a teoria da descoberta inevitável. A polícia obtém uma confissão ilegal de um suspeito sem o devido direito ao silêncio e assistência ao advogado. No entanto, a investigação paralela baseada em câmeras de segurança que já estavam sendo analisadas e que inevitavelmente levaram à mesma conclusão. Nesse caso, a confissão poderia ser descartada, mas a prova obtida independente será válida. É um tipo de prova ilícita que baseada em casos paralelos, comprova que ela tem validade. HC 116.774, Minas Gerais, onde se entendeu que se a prova poderia ter sido obtida legalmente por outra via, ela não deveria ser anulada. Terceiro, teoria da fonte independente. A polícia obtém informação por meio de uma interceptação telefônica ilegal. No entanto, paralelamente, um mandato de busca e apreensão legítimo encontra as mesmas provas na residência do investigado. Nesse caso, o material apreendido pode ser usado, pois foi obtido independentemente da prova ilícita. STJ tem entendimento nesse sentido também. Então, vou fechar aqui, pessoal. O que eu vou explicar aqui que você tem que entender do princípio da vedação da prova ilícita. É um princípio constitucional, está na nossa Constituição Federal, tá? Existem exceções, tá? Quando você pensar em exceções, você tem que lembrar do princípio da proporcionalidade, que é um princípio de ponderação, onde vai ter a colisão de dois direitos e vai se levantar o direito maior, direito à liberdade, como exemplo do homem que foi acusado de ser um assassino, e ele descobre que a vítima está viva, ele invade a casa da vítima. Aí vem inviolabilidade de domicílio ou a sua liberdade, né? A sua liberdade é um direito maior. Por mais que ele tenha provado que ele era inocente através de provas ilícitas, em caráter excepcional. Ok, pessoal, agora a gente vai para o princípio da economia processual. O que esse princípio prega, pessoal? Que o desenvolvimento de um processo deve seguir uma metodologia razoável, resultando no melhor resultado possível, com o menor gasto de tempo. Isso parece difícil no Brasil, né? Fala-se muita morosidade processual no Brasil. Porém, o artigo 5º, 26, 28
inciso 28 da Constituição Federal, que mesmo dentro de uma ótica processual, estabelece que o processo deve ser conduzido de forma mais eficiente possível, garantindo o melhor resultado com menor tempo gasto. Seria esse equilíbrio, tá? Agora, existem as técnicas processuais para que isso ocorra. Quais são? São 3. Pode ter até mais. Eu vou citar 3 aqui, tá, pessoal? Concentração de atos processuais. Evitar a prática de atos desnecessários e reunir diligência na mesma audiência. A segunda técnica, reunião de processos conexos. Quando há ações que possuem a mesma causa de pedir, ou partes envolvidas podem ser unificadas para evitar decisões contraditórias. Terceira técnica, evitar nulidades desnecessárias. Existe um errinho ali na petição ou na defesa, pequenos erros formais que prejudicam a defesa das partes, não deve anular todo o processo. Isso torna o judiciário moroso, a justiça morosa. Princípio da duração razoável do processo. Esse é o terceiro princípio que eu estou falando aqui. Esse está diretamente ligado ao princípio da economia processual. E está previsto também no artigo 5º, inciso... Quero falar certo, porque aí vocês pegam a Constituição aí, vê direitinho, sem improviso. Qual que é o inciso? Qual que é o 78, pessoal. Inciso 78 do artigo 5º fala o seguinte: a todos no âmbito judicial são assegurado a razoável duração do processo e aos meios que garante a celeridade de sua tramitação. Você fala, nossa, mas isso é utópico. Não, não é utópico. Não é utópico, tá? Por que não é utópico? Porque se está previsto na Constituição, ele passa a ter caráter constitucional. Então, tudo que vai a favor desse sentido deixa de ser utópico, porque é muito fácil você defender uma tese de utopia falando que isso não acontece na prática. Ok, mas pode acontecer também. Se acontece também, você não pode nivelar por baixo, você tem que nivelar por cima, porque a Constituição é um livro, não é um manual de instrução. Esse princípio, todo processo penal deve durar um prazo razoável, é isso que fala o princípio da duração razoável do processo. Razoável e necessário para averiguar a culpa, não se admitindo a duração excessiva sob pena de abuso estatal. Esse princípio busca a redução do tempo do processo. Mas não só isso. A duração do processo está aplicada ao inquérito, à investigação, às medidas cautelares, a todos os procedimentos que fazem parte do processo. Esse princípio está aplicado a todos esses procedimentos, porque o processo é uma somatória de atos, né? A todos esses atos que compõem o processo. Vamos imaginar um cidadão primário cometeu um crime de roubo, foi identificado, responde em liberdade, ele tinha 20 e poucos anos, depois de 4 anos ele foi condenado, aí ele recorreu, mais 4 anos ele recorreu de novo, aí foi para o STF, passaram-se mais 20 anos. Esse mesmo cidadão que estava com 20 e poucos anos está com 40 anos agora. Percebe que essa situação viola o princípio da duração razoável do processo? Perde até o caráter da pena, que é reeducar. Punir, reeducar e prevenir. Existe um abuso estatal. Ocorre a prescrição penal. Então, quando viola o princípio da duração razoável do processo, você não está violando só a Constituição, você está violando o papel da pena, que é de reeducar. Vou falar agora, pessoal, do princípio do juiz imparcial. Princípios constitucionais, processuais, implícitos, né? Alguns a gente trabalhou já aqui, mas em nenhum lugar da Constituição Federal você vai encontrar juiz imparcial. Em nenhum lugar da Constituição está escrito que o juiz deve ser imparcial.
Primeiro fator que podemos comprovar que existe na Constituição Federal é uma organização do Poder Judiciário perante a forma que é organizada e apresentada na Constituição Federal. Isso infere a ideia de imparcialidade. Além disso, que o princípio do juiz natural, entre outros objetivos, o objetivo até subjetivo, visa resguardar a imparcialidade judicial. Tem um porém aqui, o artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica, alguns autores sustentam que hoje o princípio do juiz natural não é mais implícito, é explícito, ele é expresso. Por que esses autores defendem? Que no Pacto de São José da Costa Rica, no seu artigo 8, item 1, está escrito: toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, dependente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei. Alguns autores defendem que tanto o juiz natural quanto o princípio eu estava falando do princípio da duração razoável do processo, mas aqui a gente está falando do juiz imparcial, que o princípio do juiz imparcial ele é expresso, já por causa do Pacto São José da Costa Rica, que tem esse caráter de direito das defesas dos direitos individuais. Segundo a teoria majoritária e o STF, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, possuem esse status supralegal. Aí você me pergunta, o que é supralegal? Pessoal, supralegal é acima das leis, mas abaixo da Constituição Federal. Por isso tem uma divisão doutrinária. Porém, é um entendimento que o Pacto de São José de Costa Rica tem um status constitucional, pois se trata de direitos fundamentais. Entende a teoria majoritária, então, que o juiz imparcial é um princípio explícito, por causa do Pacto de São José da Costa Rica. E por outra parte da doutrina entende que ele é implícito, porque esse pacto está abaixo da Constituição Federal. É isso. Agora a gente vai falar sobre o princípio do duplo grau de jurisdição. Todo acusado, pessoal, tem o direito de ter uma sentença revista por órgão jurisdicional hierarquicamente superior. Ele não é expresso, o duplo grau de jurisdição. Mas de onde ele é tirado? Na estrutura hierarquizada do judiciário brasileiro. Se você fizer uma análise da Constituição, ela faz praticamente uma pirâmide. Do menor para o maior, essa estrutura hierarquizada insere de forma verticalizada esse princípio. Além dessa estrutura da Constituição Federal, a previsão de recurso no texto constitucional, ele insere a existência além disso, a estrutura da Constituição. Existe previsão de recurso na Constituição Federal. O princípio do duplo grau de jurisdição assegura que toda decisão judicial possa ser revista por uma instância superior, garantindo um controle sobre os atos jurisdicionais. Percebe que são princípios garantistas, né? Embora não esteja expresso na Constituição Federal, ele pode ser visto na própria estrutura, na hierarquia do nosso poder judiciário e na previsão de recurso que o nosso ordenamento tem, até chegar lá no STF. Passa ali pelas instâncias estaduais, até chegar... Essa hierarquia, de forma analógica, você entende que o duplo grau de jurisdição está implícito. Mas o Pacto São José de Costa Rica também sempre está ali, junto com a gente. No seu item 2, artigo 8º, ele fala o seguinte: toda pessoa condenada tem o direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Aí existe a mesma discussão doutrinária. Se o princípio do grau de jurisdição é implícito ou explícito, porque ele é expresso pelo Pacto São José de Costa Rica, que é supralegal. Aí é uma discussão. Segundo grau, continuação do duplo grau de jurisdição. Existem exceções, pessoal? Sim. Julgamentos de origem no pleno do STF, é uma exceção do duplo grau. Quando o STF julga alguém no pleno, não existe o recurso. Por esses motivos, o duplo grau é uma garantia ou direito.
Mas espera aí, tem mais exceções. Julgamento no júri é uma exceção também. O tribunal do júri é soberano, não cabe revisão de mérito. Coisa julgada, sentença transitada em julgada, também pode ser considerado uma exceção do plural de jurisdição, em que pese existe a revisão criminal. Tá. Agora eu te pergunto, duplo grau de jurisdição é uma garantia ou um direito? É uma discussão que tem na doutrina. Deixa eu voltar um pouco, senão aquele empolga ele começa a dançar. Quando se fala de garantia, a gente não pode mitigá-la, como é o caso. Quando se fala de direito, pode ser mitigado, porque ele será interpretado conforme as normas do ordenamento. Se for uma garantia fundamental, não pode ser relativizada e deve ser aplicada em caráter absoluto, em qualquer situação. Se for direito, pode ser mitigado ou relativizado conforme as normas e a interpretação das leis. O STF entende como o duplo grau de jurisdição, e a doutrina majoritária entende como classificado como um direito e não como uma garantia constitucional. Aí você fala, por quê? Por quê, pessoal? O direito pode ser restringido conforme a norma. Quando é uma garantia, significa que ela deve ser plenamente assegurada, não pode ter relativização numa garantia. Por isso é um direito do grau jurisdicional, em que pese é um direito que traz garantias, mas a gente está falando da etimologia da palavra garantia. Tá? Vamos dar um exemplo de garantia, o princípio da legalidade. Está no nosso Código Penal. Não há crime em ser anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Existe relativização ou exceção ao princípio da legalidade? Não tem. Toda conduta considerada criminosa no seu tipo penal tem uma lei anterior que já previa. O princípio da anterioridade também. É uma garantia que não admite mitigações. Já o duplo grau de jurisdição é um direito que permite relativizações. Como eu citei, tribunal do júri, citei o pleno no STF, sentença transitada em julgado, em que pese a gente tem a revisão criminal. É isso, pessoal. Vamos para o próximo princípio, que é o princípio do promotor natural. Artigo 5º, 53, isso, Constituição Federal. Mas olha só, esse artigo 5º, 53, ele fala do juiz natural. A gente vai entender. Alguns autores, principalmente na década de 90, passaram a sustentar que o Ministério Público está sujeito a um princípio diametralmente comparado ao juiz natural. E eles passaram a chamar de promotor natural. Qual é o argumento? Lá no artigo 5º, 53, fala o seguinte: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. A discussão surgiu porque alguns doutrinadores passaram a sustentar que deveria ser aplicado não apenas ao juiz natural esse artigo, mas também ao MP, ao Ministério Público. Era a tese de alguns autores. O verbo processado foi interpretado como abrangendo também a denúncia criminal. O verbo processado aí do artigo, ninguém será processado, nem sentenciado, senão por uma autoridade competente. O verbo processado aí foi interpretado abrangendo também a denúncia criminal, o que justificaria a necessidade de um promotor previamente determinado para atuar no caso. E nessa tese evitaria também designações arbitrárias dentro do MP. O chefe do MP poderia, evitando que o chefe do MP escolhesse promotores para um caso específico, assim como juízes não são escolhidos no princípio do juiz natural. Quando você entra com o processo, antes de você entrar com o processo, já tem a competência daquele juiz, e isso é o caráter objetivo. O caráter subjetivo do juiz natural é a imparcialidade. A doutrina majoritária sobre o princípio do promotor natural diz o seguinte: o juiz natural é tanto o que julga quanto o que toga. Processado significa presidir, na verdade, né? Presidir, o verbo mais certo. O processo
não pode ser conduzido, o processo não tem nada a ver com o Ministério Público, porque a ideia do Ministério Público não é processar. A função do Ministério Público é acusar, não processar. O verbo processar se refere ao julgamento e não à acusação. Essa é a defesa da doutrina majoritária. Quando você fala processar, a gente está falando do julgamento que vai ser presidido e não a acusação especificamente. O segundo ponto é o princípio objetivo do juiz natural, a garantia da imparcialidade. O Ministério Público é a parte da acusação. Como é que a parte da acusação vai ser imparcial? É o segundo ponto defendido pela doutrina majoritária, repelindo o juiz, o promotor natural. E o terceiro ponto, o MP é um órgão uno e indivisível, diferente do judiciário, que é fracionado. Ele é um órgão único. O promotor representa o todo, não a cisão. É interessante esse princípio, mas o rebate da doutrina explicando que a parte que acusa não tem como ser imparcial. O verbo processar significa presidir o julgamento, não significa acusar. O rebate que deu a réplica da doutrina majoritária sobre esse princípio mostrou que é um princípio mais teórico do que, porque não tem sentido na prática esse princípio. Princípio da obrigatoriedade da ação penal. Esse princípio estabelece que, uma vez previstos os requisitos legais para a propositura de uma ação penal, o Ministério Público é obrigado a promovê-la, sem discricionariedade. Isso significa que o Ministério Público não pode escolher quais crimes denunciar e quais ignorar, devendo agir sempre que houver justa causa. Esse princípio decorre do princípio da legalidade e também do princípio previsto, da premissa prevista no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que diz o seguinte: promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, sendo um princípio decorrente da lógica da legalidade. Primeiro, o que extraímos desse princípio é que a ação penal é obrigatória, não havendo discricionariedade por parte do MP para a sua propositura. É isso. Havendo os requisitos da ação pública, o Ministério Público é obrigado a promover. Alguns autores sustentam que a ação pública penal, na Lei 9.099, é uma exceção ao permitir mecanismos de resolução consensual para crimes de menor potencial ofensivo. A exceção é permitir que o Ministério Público não precise oferecer a denúncia em certos casos. Aí você me pergunta, quais são os casos que o Ministério Público não precisa, não tem essa obrigação de oferecer a denúncia? A transição penal, onde o réu aceita cumprir uma pena alternada sem que o processo seja aberto. A segunda exceção seria a suspensão condicional do processo, que suspende o processo por um tempo e, se o réu cumprir as condições, ele não será julgado. Ou seja, se o acusado for primário, é extinta a punibilidade desde que cumpra as condições e os requisitos. Né? Quais são essas condições? Crime de menor potencial ofensivo e da Lei 9.099, que são as exceções do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Aí vem o crime, as condições da Lei 9.099 de 95, crime de menor potencial ofensivo, o réu não pode ser reincidente, não pode ter recebido transação penal nos últimos 5 anos, haver acordo com o MP e haver aceitação do réu, tem que ter esse acordo com o MP. E as condições que o réu tem que cumprir isso aí, né? Cumprir. Não pode ser reincidente, etc. Princípio da oficialidade, pessoal. O processo penal, a ação penal é um ato oficial do Estado, concordam? Não existe processo penal particular. A ação penal é monopólio abstrato estatal. Mesmo a ação penal privada, ela não é uma ação privada. O nome técnico mesmo para ação privada é ação de iniciativa privada, pois a iniciativa cabe ao particular, mas ao Estado
continua exercendo o controle jurisdicional, seguindo o rito do Estado, sendo também fiscalizado pelo MP. Não existe arbitragem no processo penal. Todo processo penal, toda ação penal é pública. Ela pode ser iniciada, privada, mas tem a investigação do MP. Quando fala, não, mas ação privada não tem influência do Estado. Espera aí, é ação de iniciativa privada. E ela não só faz os ritos do Estado, sendo conduzida pelo nosso judiciário, que exerce o poder punitivo do Estado, além do MP ser fiscalizador da como é que está sendo a aplicação das leis. Né? Não quero ficar falando muito do princípio, senão fica muito chato o vídeo, né? Vamos falar do princípio da intranscendência. Nenhuma pessoa pode ser punida por crime cometido por outra, ou seja, a pena deve recair exclusivamente sobre o autor do delito. Está expressamente no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, pessoal. Segundo ponto, a pena deve ser direcionada exclusivamente ao agente do crime, ao autor do crime. O processo penal e a pena se direciona aos agentes do crime. Não se admite, em hipótese alguma, transferência processual. Vamos imaginar que seu pai morreu, mas ele é acusado pelo crime de estelionato. É extinta a punibilidade e a pena morre junto com o seu pai. Entendeu? Então, esse é o princípio da intranscendência da pena. Princípio do non bis in idem. Ele proíbe que qualquer pessoa seja punida, seja responsabilizada duas vezes pelo mesmo fato. O fato faz jus a uma punição. Ele não é um princípio exclusivo da sentença. Desde o início do processo, ninguém pode ser imputado duas vezes ao mesmo fato. Um fato não pode ser usado duas vezes contra o réu. Um exemplo, um feminicídio que tem causa de aumento de pena, gravidez. Mas esse mesmo fator não pode ser utilizado como agravante geral e simultaneamente como causa de aumento de pena. Isso significa que um único elemento não pode ser usado duas vezes para prejudicar o réu. Na verdade, o nome do princípio é a vedação do non bis in idem. Outro exemplo é na dosometria da pena. A conduta do réu não pode ser considerada simultaneamente como elemento do crime e ao mesmo tempo ser usado para justificar o aumento da pena. O non bis in idem, ou vedação bis in idem, ou bis in idem, tem aplicação desde a fase da imputação até a fase da sentença. O crime de lesão corporal. Ou, por exemplo, matar alguém. Aí na hora da dosometria da pena, agravante causar a morte. Não. Na própria elementar do tipo já está, matar alguém. Elementar do tipo. Aí o princípio non bis in idem veda isso. Ninguém pode ser punido, imputado ou responsabilizado duas vezes pelo mesmo fato. Um fato não pode ser usado duas vezes. O crime de roubo, por exemplo, no 157 do nosso artigo, a violência é um elemento essencial do crime. A violência não pode ser usada novamente como agravante. Se é uma elementar do tipo, não se pode ao mesmo tempo ser uma elementar do tipo e agravante. O bis in idem impede que você use o mesmo fato duas vezes. Como combater isso? Você vai combater, aí tem um nome, a exceção da litispendência. Ocorre quando há duas ações penais idênticas tramitando ao mesmo tempo sobre o mesmo fato. A defesa pode alegar litispendência. Esse é um tipo de exceção. Exceção litispendência, que fala que quando tem dois processos, que o réu pode falar, excelência, eu já estou cumprindo, eu já estou respondendo por esse processo, esse outro tem que ser anulado, porque é o mesmo processo.
É o mesmo fato. São dois processos, né, do mesmo fato. Isso aí entra a litispendência. Esse processo tem de ser morto, porque já está sendo julgado. Ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo processo. Exceção da coisa julgada. Pessoal, a palavra exceção aqui é um termo técnico que significa defesa processual. Exceção da coisa julgada. Se um caso já foi julgado e decidido, não pode ser reaberto para novas punições. Tudo que integra o tipo não pode ser colocado como agravante. Como eu falei, matar alguém, aí vem um agravante, causar a morte. Já é elementar do tipo, é bis in idem. E próximo vídeo a gente vai falar de princípios processuais.